Olá, sejam bem-vindos. Você está ouvindo mais um episódio do podcast do Histórias que Viajam. O Histórias que Viajam é um programa, um laboratório de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem de ficção com foco no mercado internacional. A gente realiza esse projeto há 3 anos e sempre com o apoio da SP Cine, do Festival Ventana Sur e da GEDAR. Eu sou o Matheus, eu apresento esse podcast junto com a minha parceira Roberta Miller. Tudo bem, Roberta? Olá, Matheus. Hoje nós temos uma participação super, hiper especial. É isso aí, a gente está muito feliz de receber aqui a presidente da SP Cine, a Liara Oliveira, para falar um pouco dessa jornada da SP Cine nos últimos anos e do que a gente pode ver aí para os próximos, né? Tudo bem, Liara? Olá, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com vocês e saúdo todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, eu queria começar falando um pouco assim dessa parceria que a gente vem fazendo há 3 anos, do Histórias que Viajam, com a SP Cine ajudando a viabilizar essa ideia que a Roberta teve, que a gente conseguiu organizar, botar de pé, para poder fomentar o desenvolvimento de roteiro, né, que é uma área tão importante para o nosso audiovisual. E eu queria que você comentasse um pouco assim sobre essa relação da SP Cine com Histórias que Viajam, sobre essa estratégia de internacionalização também do nosso audiovisual. Bom, primeiro agradecer mais uma vez então a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e de falar um pouquinho sobre o trabalho da SP Cine, qual que é a nossa missão, aquilo que a gente acredita e trabalha por, né? Então, a SP Cine é a empresa de audiovisual da cidade de São Paulo, então nós somos uma empresa pública, uma estatal da nossa cidade, e ela existe para fomentar, para patrocinar, para dar apoio, incentivos a todo o setor audiovisual na cidade de São Paulo. Lembrando que a cidade de São Paulo é a maior metrópole, né, do sul global, é uma das maiores da América Latina, a gente só pede para a cidade do México, então é uma cidade gigantesca, de dimensões, a gente pode falar assim que São Paulo é quase um país, né, quase uma nação, a nossa cidade. Então, é um trabalho grande que a gente desenvolve aqui, e lembrando também que o audiovisual tem na cidade de São Paulo um território muito fértil, né? Então, a maior parte das produtoras do país ou estão em São Paulo ou tem uma filial, um escritório aqui na nossa cidade. Então, é uma grande missão fomentar o audiovisual na cidade de São Paulo. Essa nossa parceria com Histórias que Viajam, eu acho que ela tem uma conexão com 3 aspectos que a gente tem buscado desenvolver muito dentro da SP Cine nos últimos anos. Então, não é à toa que, né, nós temos essa parceria aí de 3 anos com Histórias que Viajam. Então, esses 3 aspectos são o foco no processo de desenvolvimento, né, do processo de desenvolvimento de roteiros, o foco em formação e também em internacionalização. Esses 3 aspectos são aspectos que a gente tem trabalhado muito na SP Cine, e eu acho que o Histórias que Viajam é um projeto que congrega, né, esses 3 aspectos. Então, que fomenta o desenvolvimento de roteiros, que é uma ação de formação, mas que também é uma ação de internacionalização, né? Então, eu acho que faz todo sentido essa parceria, a gente torce para que ela continue acontecendo, porque a gente realmente está investindo nesses 3 aspectos, né? Então, a gente entendeu que é cada vez mais importante fomentar essa etapa do desenvolvimento, para que os projetos cheguem mais maduros à fase de produção. É importante pensar na internacionalização desses projetos, então, já pensar na internacionalização na fase de desenvolvimento também é um aspecto muito bacana. E pensar formação, né, que é algo que a gente tem trabalhado bastante na SP Cine. A SP Cine ampliou significativamente as suas ações de formação,
Então, para a gente é isso. Acho que o Histórias que Viajam congrega tudo isso num projeto só e a gente está vendo ótimos resultados. É muito interessante, Liara, você falar, né, sobre essas três frentes, né, porque de fato a gente tem, né, nossa equipe de mentores, né, a gente sempre traz um produtor executivo, e um produtor executivo, em geral, é um convidado internacional para dar mentoria, para já ter também essa visão do desenvolvimento, quer dizer, ele está ali no desenvolvimento, mas também está pensando lá na frente, né, nos aspectos de produção, ajudando esse projeto a ser fortalecido nesse sentido também. São meses, né, que a gente leva no processo de mentoria, e uma coisa muito bacana que dentro dessa canaleta, né, de formação é que a gente tem Histórias que Viajam, ele é feito com um programa com roteiristas já experientes, né? E os feedbacks de roteiristas experientes que nunca trabalharam, pessoas que já têm larga história, né, no desenvolvimento de projetos e que nunca trabalharam sobre esse aspecto da internacionalização, de pensar o projeto ali no nascedouro dele. Então, parte assim, do sucesso da nossa criança, né? Esse projeto é nosso, né? E nós somos muito gratos à SPCine por isso. É isso, é também pegar os nossos talentos e preparar eles para um cinema global, né? Então, isso é muito bacana, sabe? E muito inovador, na verdade, né? Obrigada. É interessante isso mesmo, essa parte, essa perna da formação que a Roberta estava comentando, porque eu ia comentar também justamente isso, que a gente, na seleção, é necessário que o roteirista já tenha tido algum tipo de experiência, né? Trabalhado com, escrito obras e tal. E quando a gente trabalha com eles nas consultorias e a gente começa a falar sobre a história deles e dos personagens e provocar eles para eles pensarem como colocar outra nacionalidade nessa história, depois as coisas que eles falam pra gente durante o programa e depois de feedback é muito interessante, porque mesmo que o projeto específico que a gente tenha selecionado e feito o desenvolvimento dele, mesmo que esse projeto não saia do papel tão cedo, esse roteirista já desenvolveu um olhar para o mercado internacional. Então ele vai saber, nos próximos projetos dele, ou nos projetos que ele for convidado a trabalhar, ele vai saber como integrar melhor essas coisas, né? E é muito, muito bacana a SPCine ajudar a gente a trabalhar com isso. É bacana, sim, e acho que você, Matheus, mencionou um aspecto que é bem bacana, né, complementando a fala da Roberta também, que é esse aspecto da formação. É interessante a gente pensar, e aí eu acho que é uma outra coisa que é legal do Histórias que Viajam também, porque o Histórias que Viajam tem essas duas etapas, né? Tem a etapa de mentoria, de formação, né? Deles terem aulas e também terem as mentorias específicas, o trabalho específico, mas também tem a parte da participação no Ventana Sur, né? E essa participação no Ventana, ela também é formativa, porque muitas vezes é isso, muitas vezes, né, são profissionais que já têm uma experiência aqui no Brasil, mas nunca participaram de um evento internacional. E você ter a oportunidade de participar de um evento internacional com um trabalho seu, e com todo um suporte, né, um suporte que é prático, técnico, emocional, né, tudo junto, isso tem um valor enorme também em termos de formação, né? É claro que é uma oportunidade já deles mostrarem o trabalho, do trabalho ser visto, do trabalho estar no mercado, mas isso também tem um caráter de formação que a gente também não pode negar, né? Então, é bem bacana a gente lembrar disso também, porque acho que, como você estava mencionando, todo o processo vira um grande processo de formação, né? E o resultado é muito concreto, porque a pessoa está saindo dali com uma experiência internacional, com um projeto amadurecido, com um projeto pronto para o mercado internacional, pronto para ser apresentado, recebe uma formação de pitching, uma formação... Então, assim, é bastante completo, né? Quando termina...
as pessoas que passam, os profissionais que têm a oportunidade de passar por todo o processo, com certeza saem muito enriquecidos. E esse enriquecimento, ele é em vários níveis. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que também é bem bacana e que pela qual a gente usa também como uma justificativa interna na SPCine, para os nossos projetos, para os projetos que a gente apoia, assim como a gente apoia o Histórias que Viajam. Muito legal. Ontem a gente gravou um episódio e foi muito legal porque um dos projetos que participaram já desse Ventana, ele está negociando neste momento, escolhendo entre duas produtoras uruguaias que quer realizar o projeto com ele. Então é uma coisa Que assim, sensacional. muito sensacional. E ele falou assim: eu agora estou estudando com qual eu vou seguir. E isso foi graças às Histórias que Viajam, porque minha cabeça é outra, está diferente. Nunca pensei em um projeto sobre esse ponto de vista da internacionalização, da coprodução internacional nesses aspectos e tal. Então, isso é muito bacana mesmo. Assim, é um parabéns para a SPCine, sabe? Assim, de fomentar isso, com certeza. E até uma coisa que eu também queria comentar, assim, que eu fiquei feliz quando eu vi, foi no ano passado, quando teve os editais da Paulo Gustavo e a gente teve edital de núcleo de desenvolvimento de roteiro. Achei isso excelente, porque já faz um tempo que a gente não vê os editais do FSA, né, que tiveram esses editais lá entre 2013 e 2018, eu acho, 17, e depois não teve mais. E aí, putz, cara, eu acho que isso é um formato muito legal. E quando a SPCine trouxe isso, eu falei, cara, eles estão realmente olhando para essa parte do desenvolvimento com carinho, né? Dado a importância que tem para os projetos. E aí eu queria puxar um pouco a conversa para a gente falar um pouco também dessa parte da internacionalização, né? A SPCine, claro, apoia aqui, a gente já falou, tá com a gente aqui no Histórias que Viajam, mas essa não é a única coisa que a SPCine faz nesse segmento, né, Liara? O que você pode contar para a gente a respeito de internacionalização? O Histórias que Viajam não é o único projeto que a gente apoia. A SPCine já tinha um histórico, né, antes da pandemia, de algumas ações internacionais, fomentando a participação de produtoras paulistanas em eventos internacionais, e também divulgando São Paulo como um destino de filmagem, como um polo de produção, importante polo de produção audiovisual da América Latina. Então, já existiam algumas ações internacionais nesse sentido. Então, a SPCine ia, participava dos eventos, às vezes participava de um painel, participava, né, tendo um stand, fazendo uma ação, e também fomentando, ajudando, apoiando produtores paulistanos a irem participar desses eventos. Depois da pandemia, a gente começou a entender que as nossas ações internacionais elas podiam ser um pouco mais complexas, e elas poderiam incluir outras ações. Então, elas poderiam incluir ações de formação, ações de prospecção para difusão do conteúdo audiovisual brasileiro e paulistano. Então, as nossas missões internacionais elas começaram a ficar um pouquinho mais complexas. Então, a gente começou a levar, a gente continua fomentando, por exemplo, a participação de profissionais experientes, de grandes produtoras nos eventos, mas a gente começou também a fomentar a participação de jovens profissionais, de profissionais que estão entrando no mercado, de produtoras iniciantes. Claro que a gente sempre faz uma leitura do evento para entender, né, qual é a pertinência das pessoas ou das empresas que vão participar nesses eventos. Mas o que a gente percebeu também, e nesse sentido, acho que o Histórias que Viajam ajudou a gente a perceber isso, que é o quão importante é você ir para um evento internacional preparado. Então, não só a oportunidade de ir, mas oferecer um preparo para as produtoras que a gente está auxiliando, né, e fomentando a participação.
E a nossa surpresa foi um pouco entender que muitas das produtoras, não as grandes, né, que já tem pessoas que já estão, profissionais que já estão bastante experimentados e que já têm bastante experiência em participar de eventos internacionais, mas mesmo às vezes produtoras médias, né, que precisam, né, que a princípio a gente acharia que não iriam curtir participar de um processo de formação antes de um evento internacional, nos demandaram participar. Então, a gente criou essas ações de formação anteriores aos eventos, pensando nessas participantes jovens, mas algumas das produtoras médias e tal nos demandaram, mas a gente também quer participar, a gente também quer usufruir, né, dessa possibilidade. Então, isso foi um retorno bem interessante com relação ao setor. E o ano passado, por exemplo, ano passado não, em 2023, que ano passado a gente não fez essa missão, agora esse ano talvez deva ter. Mas em 2023 a gente fez a primeira missão da SPCine para o Oriente. Então a gente fez Japão e Coreia, porque fomos para o Festival de Busan, na Coreia. Mas antes teve uma passagem por Tóquio. E nessa missão, até mesmo as grandes produtoras, né, quiseram participar da missão, porque muita gente, mesmo profissionais experientes, era a primeira vez que estava indo para fazer negócios, assim, né, em loco, ali no Japão e na Coreia, principalmente na Coreia. Então, na Coreia do Sul, né? Então, a gente entender que muitas vezes o nosso setor é um setor complexo, é um setor múltiplo, e a gente tem que pensar essas ações de forma múltipla mesmo, de forma inclusiva, e de forma que o grande, o médio, o pequeno, né, o experiente e o jovem entrante possam se sentir beneficiados. É muito interessante isso, porque a gente sempre ouve falar, assim, quando a gente está falando de mercado e tal, nos eventos, sempre tem alguém que menciona, assim, a Coreia do Sul como um exemplo de política pública que deu certo, né? Porque, cara, a gente tem o K-pop, tem os doramas que todo mundo adora, também tem os animes japoneses, né? Então são coisas que estão aqui no Brasil marcando uma presença muito forte. E ao mesmo tempo, a nossa cultura, o nosso conteúdo também pode fazer o caminho contrário, né? Também pode ir para lá, para esses lugares, né? E ter a SPCine colaborando com isso, putz, é genial. Exatamente. Isso foi uma coisa que a gente percebeu que a gente podia ajudar também, né? Nessa circulação internacional, tanto dos profissionais quanto das obras, né? Das obras em desenvolvimento ou às vezes das obras já prontas. Né? Então, assim, pensar globalmente mesmo, pensar essa ação de circulação das pessoas, das obras, eu acho que isso é algo que realmente dá uma aquecida no nosso setor audiovisual paulistano. Com certeza. A gente teve até projetos que tinham essa pegada de coprodução com o Oriente, né, com Coreia e tal, no Histórias A que gente teve, Viajam. teve um esse ano, né? A gente teve um esse ano que foi o Último Dragão Chinês, Isso. que tem o Bruce Lee, e a gente teve no primeiro Histórias que Viajam o projeto do Raul, que era o Capreto. Do Raul Pérez. E projetos com essa que foram desenvolvidos, né, durante o laboratório, já com essa pegada. Muito legal mesmo. Tá tudo convergindo, né? Confluências. É verdade. E, Liara, eu queria saber um pouco, agora ver se a gente pode conversar um pouco sobre o que a gente pode esperar aí para esse ano de 2025, né? A gente está gravando o podcast agora em janeiro e tem um ano inteiro pela frente aí e todo mundo muito otimista com o nosso audiovisual, né? Até no Ventana a gente percebe isso, né? Todos os anos a quantidade de pessoas, de produtores de outros países que vêm falar com a gente, perguntar como está o clima aqui no Brasil, como que estão os investimentos e tal. Então, o que a gente pode esperar aí para o nosso audiovisual para 2025? Eu acredito que a gente pode esperar um grande ano para o audiovisual brasileiro, como um todo. Né? A gente tem
a gente vai ter o início, né, a chegada aí no mercado de muita coisa que foi fomentada pela Paulo Gustavo, que está sendo fomentada pela Paulo Gustavo, algumas coisas que já começaram a ser fomentadas através da PENAB, mas vamos ter o retorno dos arranjos regionais para estados e municípios. Então, assim, é muita coisa bacana, muitas possibilidades, né? Possibilidades que já vão estar desaguando em 2025 e muitas possibilidades de produção, né? O mundo também está olhando, né? Como você mesmo mencionou, Matheus, o mundo está olhando para o audiovisual brasileiro, né? Está olhando para o mercado brasileiro, então, tanto querendo levar os nossos conteúdos para fora, quanto querendo trazer os seus conteúdos para circularem mais aqui, de uma forma mais ampla, mais diversa em termos de conteúdos do mundo. E se a gente for pensar em termos de São Paulo, eu acho que a gente vai ter um ano muito legal, muito bom mesmo. A gente está começando um novo ciclo de gestão municipal. A gente, ao mesmo tempo que é um novo ciclo, é uma oportunidade de estarmos dando continuidade a um trabalho que já vem sendo feito. Eu entendo que é muito importante quando a gente fala de gestão pública, né, de política pública, a gente não ter rupturas. Infelizmente, o nosso histórico de políticas públicas do setor cultural, e principalmente do setor audiovisual no Brasil, é um histórico de rupturas, né, de altos e baixos, né, de um volume grande de produção e quase zero, às vezes, de produção, de muitas salas de cinema e depois poucas salas de cinema, enfim. Mas eu acho que a gente está num momento muito positivo. Aqui em São Paulo, felizmente, a gente vai estar comemorando 10 anos da SPCine, então 10 anos de uma política pública contínua focada no setor audiovisual. Isso é bastante raro, então há de se celebrar esses 10 anos, essa política pública que tem continuidade, e ao mesmo tempo é um novo ciclo, né? Então, a gente teve a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, mas é uma nova gestão que está começando, mais com a cara dele, com essa oportunidade de a gente continuar os trabalhos na SPCine. Então, eu acredito que a gente tem muita coisa para entregar esse ano, muitos editais para lançar, muita coisa vai ser lançada. Então, eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito produtivo, muito próspero para o audiovisual. E em São Paulo, em especial, a gente está pleiteando os recursos dos arranjos, né, os arranjos especiais para São Paulo. Então, a gente vai ter realmente muita coisa acontecendo, muita coisa na nossa cidade e na nossa região e no nosso país. Aí, muito legal. Um vivo para a SPCine. Muito bom. A gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio, aqui do nosso tempo. Tem alguma coisa que você acha legal a gente falar, Liara, que a gente talvez não tenha perguntado, alguma coisa que você queira mencionar? Olha, né, chegando aqui ao final da nossa conversa, acho que é importante mencionar essa possibilidade que a gente está tendo realmente de dar continuidade às ações da SPCine, o quanto a gente vem entendendo que o setor audiovisual não é apenas, né, um setor de produção, mas é todo um ecossistema de produção que a gente precisa realmente pensar cada vez mais o audiovisual de uma forma ampla, né? Então, desde a superprodução, desde as grandes produções dos filmes de grande público, grande atração de público, as grandes séries, produções de séries para o streaming, passando pelo cinema independente, passando pelo cinema autoral, pelos curtas-metragens, pelo conteúdo audiovisual que é feito para a internet, pelo conteúdo audiovisual que permeia a nossa vida. Então, cada vez mais a gente entende que o setor audiovisual é essa grande complexidade e ele precisa ser trabalhado e fomentado dentro dessa lógica de complexidade. Então, quando a gente fala de fomentar o desenvolvimento, é realmente algo no qual a gente acredita muito, porque não dá mais para a gente só focar em produção.
Eu acho que a gente precisa focar muito nos dois pontos extremos desse processo, que é o desenvolvimento inicial dos projetos e é como a gente coloca as obras no mundo. Eu digo que não dá mais nem para a gente pensar em distribuição, né? Porque distribuição não dá mais conta da nossa situação com as obras. A gente precisa pensar na circulação dessas obras, na circulação global, na circulação internacional. A gente precisa pensar como se coloca uma obra no mundo. E esse pensamento ele não pode nascer no momento em que a obra ficar pronta. Não, esse pensamento ele tem que estar desde o início, ele tem que estar lá no desenvolvimento, né? Então, assim, cada vez mais eu acredito que esse foco, né, essa estratégia linear que a gente tinha também de pensar, né, o roteiro, a produção, a pós-produção e a distribuição. Né? Não faz mais sentido essa linearidade de uma coisa depois da outra. Eu acredito que hoje é muito mais circular. Então, a distribuição, né, o estar no mundo da obra, tem que começar a ser pensado lá no desenvolvimento. E a gente tem que, né, quem está construindo política pública, tem que entender essa complexidade. E tem que tentar dar conta dessa complexidade, porque é difícil, né? Eu acho que a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente vai tentando, a gente, né, se propõe a inovar e se propõe sempre a dialogar com o setor. Então, por isso que eu acho tão importante essa oportunidade que a gente está tendo aqui, porque a gente precisa dialogar com o setor, a gente precisa mostrar para o setor o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e escutar. E dessa forma a gente pode construir políticas públicas que realmente façam sentido, e não políticas públicas, né, que não sejam convergentes com o nosso setor. Muito interessante. Porque eu penso muito nessa questão do desenvolvimento, sempre quando a gente vai falar dessa parte de desenvolvimento de produtos para o audiovisual e tal, eu gosto de fazer um paralelo com outras indústrias, né? Então, a gente tem indústrias de tecnologia, qualquer outra indústria. Quando as outras indústrias vão fazer um lançamento de um produto novo, elas investem muito em desenvolvimento. Muito antes delas lançarem a primeira versão do produto, tem vários protótipos que são feitos, pesquisas, desenvolvimento por anos, né? E assim, a minha experiência no audiovisual, né? Eu comecei a trabalhar nesse mercado em 2006, passei por emissora, passei por produtora independente, emissora universitária, e eu nunca vi assim investimento em desenvolvimento sistemático, consistente, que fosse capaz de começar a entregar resultados de longo prazo, né? Porque sempre quando a gente é aquilo que a Liara comentou, né? Essa questão da intermitência, né? A gente tem uma política que é descontinuada, fica um tempo sem, depois volta. Isso é muito ruim para a gente, né? Como mercado mesmo, como indústria audiovisual. E é muito bom saber que a gente vai ter um ano aí com vários editais dando uma atenção para isso também, né? Porque eu acho que é fundamental. Se a gente quer chegar mais perto do público, trazer o nosso audiovisual para mais perto do público, a gente precisa pensar mais no desenvolvimento mesmo. Quero agradecer, né, a Liara, a SPCine, essa parceria incrível que a gente tem e que seja longeva. Fico feliz de ouvir a Liara falar o quanto a gente contribui, quanto a gente está alinhado. Para mim, isso é um bálsamo. E é isso, que a gente tenha um 2025 mágico. É isso. Obrigada, Liara. Obrigada, gente, pela oportunidade. Que seja um ano muito próspero de lindas histórias e histórias que saiam por aí viajando o mundo, ganhando o mundo. É isso aí, histórias que viajam. Muito obrigado, Liara, pela sua presença aqui, pelo tempo para poder conversar com a gente e passar um pouco do que está acontecendo aí para o próximo ano e da visão da SPCine sobre tudo isso. E para você que está ouvindo a gente, se você quiser conhecer um pouco mais sobre histórias que viajam, os projetos que já passaram por aqui e saber como o programa funciona e tudo mais, você pode entrar no nosso site, o historiasqueviajam.arte.br, e a gente também está no Instagram, que é o @historiasqueviajam. Então segue a gente lá, porque todas as novidades a gente vai soltar por ali, por esses canais. E também quero deixar um convite para vocês ouvirem os episódios dessa temporada de 2024 do Histórias que Viajam. A gente gravou
com todos os autores já e tão excelentes os episódios. A gente está fazendo esse episódio de abertura aqui com a SPCine e com a Liara, mas a gente tem um episódio para cada autor, né, de projeto que foi selecionado. Então queria deixar o convite para vocês também ouvirem aí essas entrevistas todas, que tem um conteúdo com certeza muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo episódio.